Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está fazendo uma jornada linda, incrível, aprofundando dentro de você mesmo, que tem todas as respostas. Por isso Cristo falava: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. E o reino de Deus está aqui, ele sempre apontava para aqui dentro, e você está fazendo essa jornada incrível, buscando se conectar cada vez mais com você, com a leitura e principalmente com a prática de cada uma das leis que a gente vem compartilhando aqui neste livro incrível, que foram códigos e downloads divinos para você se tornar melhor a cada contato que você tem com esse livro. Você tem facilidade de entendimento, facilidade de colocar em prática e a facilidade de você ter novos resultados. E hoje a gente já está indo para a Lei 43, que é sensacional. Eu sou suspeito, cada uma das leis elas vão se complementando, vão dando força para as outras. Por isso que é legal você ler, reler, praticar, ativar e você ir acionando todo o conteúdo que está aqui, porque eles vão sendo complementares. Lei 43, acabou o tempo do medo, do apego e da culpa. Agora você está mais do que preparado para absorver esses conhecimentos que vão ser compartilhados com você. Para quê? Para que você possa, sim, efetivamente ser o protagonista, o ator principal da tua vida, sem terceirizar nada para ninguém. Isso você vai ver o quanto que a tua vida ela vai ficar cada vez mais bonita, os resultados vão ser diferentes. Mas lembre-se, não se iluda. Nesse mundinho aqui é um mundo de preparo, é um mundo para que você se desenvolva. Então, se você achar que com toda a sabedoria e conhecimento você não vai ter desafios, mentira. Porque é igual musculação. Começou a treinar musculação, se você ficar acostumado com o peso que você faz ali, se era 10 quilos de cada lado, e você continuar fazendo a vida inteira com 10 quilos de cada lado, você não se desenvolve. Então a gente precisa colocar mais peso. E assim a vida, ela é lúdica, ela vai colocar mais peso para você, porque você já acessou um nível e precisa ir para acessar outros níveis. Então entenda que é para o teu bem que a vida coloca desafios, e quanto mais preparado você estiver para encarar os desafios, mais desenvolvimento você tem, e assim consequentemente você vive uma vida digna, próspera e feliz. Hoje então a gente vai pegar, se você tem o meu livro aí, já pega ele, acompanha junto comigo na página 263, a gente vai ler a Lei 43. Acabou o tempo do medo, do apego e da culpa. O medo paralisa, o apego sufoca e a culpa destrói. Se você deseja ser livre, precisa romper essas correntes agora. Por que essa lei existe? Se existe algo que mantém a humanidade escravizada, é a trindade do aprisionamento emocional: medo, apego e culpa. Essas forças invisíveis dominam a mente, destroem relacionamentos, limitam os sonhos e transformam pessoas livres em prisioneiras do próprio pensamento. O problema? A maioria das pessoas não percebem que estão presas. Vivemos em um mundo onde o medo é usado como ferramenta de controle por governos, por religião, por empresas e até mesmo por pessoas próximas. Somos condicionados a acreditar que o apego é maior e a culpa é responsabilidade. Mas tudo isso é uma farsa. O medo, o maior engano da humanidade. Bebês nascem com apenas dois medos naturais: o medo de queda, instinto para proteção, e o medo de sons altos, reflexo de sobrevivência. Todos os outros medos são aprendidos ao longo da vida. O medo do fracasso, da rejeição, da escassez, da solidão, são ilusões criadas pelo ambiente e reforçadas pela mente. A neurociência prova que o medo não é real. Ele é uma antecipação mental de algo que ainda nem aconteceu. Quem alimenta o medo fortalece a própria prisão. Na Bíblia, não temas, aparece escrito 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Isso é um lembrete diário. Medo não vem de Deus. O apego, a ilusão da posse. Vivemos uma mentira, acreditamos que possuímos coisas.
Mas, na verdade, nada é nosso. Meu carro, meu emprego, minha vida, meu dinheiro, meu filho, minha esposa, meu marido. Mas a verdade é que tudo pertence a Deus. Ele nos concede o privilégio de desfrutar temporariamente tudo na vida. É apenas um empréstimo. E quando algo nos é tirado, sofremos não porque perdemos, mas porque nos apegamos. Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Quando você entende que nada é seu, você começa a viver com leveza. Quando você aceita que nada dura para sempre, aprende a aproveitar o agora. Apegos geram ansiedade e medo de perder. A liberdade só vem quando soltamos. A culpa, o peso desnecessário. A culpa é um fardo autoimposto. Nos sentimos culpados pelo que fizemos, nos sentimos culpados pelo que não fizemos e nos sentimos culpados até pelo que está fora do nosso controle. Mas culpa não é resolver nada, ela só serve para te manter preso no passado. Se você mora no 11º andar, sai de casa e deixa as janelas abertas. Ao voltar, um vento forte destruiu tudo no teu apartamento. A culpa é do vento? Não, a culpa é sua. Também não, mas a responsabilidade sim é sua. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Quando você assume a responsabilidade, você cresce. Quando você liberta da culpa, você segue em frente. Exemplos reais e inspiradores. Oprah Winfrey, o fim do medo e da culpa. Cresceu em uma extrema pobreza, sofreu abusos e por muito tempo acreditou que não era digna do sucesso. Mas, ao invés de se afundar na dor, ressignificou sua história e se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Desmond Doss, o guerreiro sem armas. Doss era um soldado cristão que recusou carregar armas na Segunda Guerra Mundial. Chamado de covarde, foi perseguido pelos seus próprios companheiros, mas ele enfrentou o medo e salvou 75 vidas sozinho e se tornou um herói. Um parênteses à parte, esse é um filme que é muito lindo de se ver, fato verídico apoiado nesse homem, que é Até o Último Homem. Depois vocês pesquisem, procurem saber mais. E o Nick Vujicic, o desapego absoluto. Nasceu sem braços e sem perna, poderia ter se revoltado contra a vida, mas escolheu soltar o apego ao corpo ideal e se tornou um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Neurocientistas modernos, o medo, o apego e a culpa são vícios químicos. Pesquisas desenvolvidas por Joe Dispenza, Ledoux e Siegel mostram que o nosso cérebro se acostuma a padrões emocionais negativos, porque eles liberam substâncias químicas que reforçam o ciclo de sofrimento. A libertação desses estados exige um treinamento mental consistente para reprogramar o seu sistema nervoso. Como aplicar essa lei no dia a dia? Exercícios de dissolução do medo. Escreva seus maiores medos. Pergunte-se: isso é real ou é uma criação da minha mente? E imagine o pior cenário e perceba que ele não tem poder sobre você. Ritual do desapego. Escolha algo que valoriza muito e dê para alguém. A cada dia pratique soltar pequenas coisas, pessoas, crenças, objetos. Celebre a sensação de leveza e liberdade. Técnica da ressignificação da culpa. Pergunte-se: essa culpa me fez crescer ou me mantém preso? Se não puder mudar o passado, aceite-o e siga em frente. Se puder consertar algo, faça o que for possível e perdoe-se. Exercício de respiração presente. Inspire profundamente e sinta o presente. Quando você está 100% agora, medo, apego e culpa desaparecem. Quais são os benefícios claros dessa lei? Liberdade mental, você para de se refém de emoções destrutivas, decisões mais corajosas com o medo sob controle, você age com ousadia, relacionamentos mais leves, sem apego,
você ama sem sufocar. Paz interior, sem culpa, você vive no presente. Vida com propósito, você age com confiança e determinação. Mensagem final. Você passou tempo demais acreditando que precisava carregar esses pesos. Tempo demais sendo controlado por ilusões que te aprisionam. Mas a verdade é que ninguém pode te prender se você decidir ser livre. O medo não pode te dominar se você parar de alimentá-lo. O apego não pode te prender se você aprender a soltar. A culpa não pode te destruir se você escolher transformá-la em aprendizado. O tempo de escravidão acabou. Agora a decisão é sua. E aqui a gente fecha a leitura da Lei 43, que é justamente você trabalhar com a sua libertação, que é acabou o tempo do medo, do apego e da culpa. Vamos aprofundar agora um pouquinho sobre estes conceitos. O que você precisa entender? O medo, né? Eu fiz um curso uma vez com o pessoal da SWAT, né, que é a polícia de alto nível dos Estados Unidos, também tem algumas divisões aqui no Brasil. E esses caras, eu treinando com eles se deparam com o medo com constância. E aí eles têm a palavra em inglês que é fear. Fear of the dark, o medo do escuro. Fear é medo. Só que os caras fizeram da palavra fear um mantra. Fear, que é o medo, eles falavam assim: falsa evidência aparentemente real. Só que isso eles faziam em inglês, né? False evidence that appear real. Uma falsa evidência aparentemente real. Isso é o medo. Quando você entender que o medo é algo que coloca você numa sensação, num sentimento, agora com esses mecanismos todos, você vai aprender a se libertar de coisas que você não fazia. Então, o medo aqui em inglês é fear, é uma falsa evidência aparentemente real. Como eu disse na leitura desse capítulo do livro, a gente está falando o quê? Que nada mais é medo. O ser humano ele é afóbico. O que significa isso? Afóbico significa que a gente não tem medo de nada. A gente tem zelo, cuidado pela nossa vida. A gente tem cuidado pelas situações, mas isso não significa que eu tenho medo. O medo, tudo o que aconteceu, você aprendeu com as pessoas que viviam ao teu redor, seja tua mãe, teu pai, quem te criou, seja onde você foi envolvido, porque a criança é zero medo. Tem um estudo, depois vocês pesquisam no YouTube, aonde você quiser pesquisar, vai ter ali você coloca assim, crianças, estudo com cobras. Cara, a criança nunca viu a cobra. E eles botam as crianças nenê na sala com cobras que são inofensivas, mas são cobras. Cobras, ela traz uma sensação de desconforto para o ser humano por causa das crenças todas com relação às cobras. E aí o que acontece? As crianças ficam brincando e andam em volta das cobras, morde a cobra. Criança, ela zero. E os pais estão no vidro olhando os filhos dela no meio daquele estudo com as cobras. Os pais ficam desesperados. Porque quem tem noção daquela situação é o pai que foi doutrinado com medo. E ele passa aquele medo para a criança. Tem um efeito que a gente chama de barata psicológica. O que seria isso? Barata é um ser inofensivo, pode ser sujo, nojento, o que você achar que você tem de valor aí com relação a barata. Mas não faz nada para ninguém, não mata ninguém, não faz nada. Só que o que acontece? Qual é o termo da barata psicológica? E eu estou falando para você prestar atenção sobre o medo. O medo é uma força atratora, assim como fé. Na verdade, eu chamo o medo como a fé reversa. Porque aquilo que você teme vem sobre você. O próprio Jó falou isso na Bíblia. Então presta atenção na dica que eu vou te dar. Começa a perceber o que é teu e que não é teu. Então a barata psicológica, imagina que eu e você somos dois irmãos gêmeos e você está comigo na minha frente igualzinho, tal, a gente pequenininho, 2 anos de idade, brincando de carrinho. Aí entra uma barata no meio de nós dois. Essa barata que é do tamanho do carrinho, pra gente é novidade, a gente nunca viu. A gente é zero informação. Aí a barata entra no meio da gente, a gente é capaz de pegar a barata ainda como criança até colocar na boca. Daí tem um ser sagrado aqui que está tomando conta da gente. Faz o que na hora que vê isso?
dá um estouro de grito. Aquele assusta já a gente, aquele barulho entra no meu ouvido e programa o meu cérebro. Lembra que a gente só tem medo de duas coisas? De altura e de barulho? Porque são duas coisas que a gente precisa ter cuidado para nos protegermos com relação a qualquer ameaça. Ou de uma queda que eu posso morrer, ou de um barulho, de alguma coisa que pode cair sobre mim, me atropelar, fazer alguma coisa. Então presta atenção. Quando houve o grito desse ser aqui do meu lado, e são os dois irmãos, um de frente para o outro, escreve, tem uma lei física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E aqui já fica a dica para você que fala que você criou todos os filhos iguais e eles são tudo diferente. É óbvio, eles nunca vão ter o mesmo ponto de vista, eles nunca vão ter a mesma quantidade de ruído na orelha, porque cada um está numa posição. Então eu estava aqui, meu irmão aqui na frente, a hora que teve o ruído, caiu 100 decibéis na minha orelha e 80 na orelha do meu irmão. Pode escrever dois irmãos gêmeos, você olha, um ele é mais arrojado, o outro é mais conservador, um é mais para cima, o outro é mais quieto. Tudo isso vai moldando o caráter da pessoa. Então não adianta se achar que você educou seus filhos todos iguais, porque eles não são iguais, não estavam no mesmo lugar, não estão dentro um do outro para ter o mesmo ponto de vista, para ter a mesma acústica. Para de besteira. E isso tudo vai formatando você. Esse acúmulo de informações e falta de consciência para você processar isso é o que te faz você ser uma pessoa muito mal sucedida na tua vida, cheio de trauminhas que eu respeito. Mas quando você começa a entender quem é você, que é a imagem e semelhança do teu Criador, você entender o teu corpo que não é você entender a tua mente que você precisa ordenar e você entender o teu espírito que está pronto, você vai ver os teus resultados mudarem sem mimimi, porque algo do passado impede que você prossiga no teu presente. Quem faz isso é o medo, e a gente é dominado pelo medo. Quando chega no final do ano, os caras fazem a previsão para o outro ano, que vai ser um ano assim, o céu tá te programando, e você, Zé Ruela, desculpa meu francês, você acredita, aceita aquilo como verdade e aquilo vai acontecer, porque o medo é uma força atratora, assim como a fé. Então aquilo que você teme, pode prestar atenção, que o cachorro morde a bunda de quem? De quem tem medo. A barata voadora vai entrar voando num ambiente de 200 pessoas, vai bater no peito de quem? De quem tem medo. Então acorde para a vida. Reconheça teus medos. Porque o medo ele não é um vilão. O medo é apenas um mecanismo biológico de sobrevivência. Ele está teoricamente querendo te prender. Mas o maior problema do medo surge quando o medo governa suas decisões e faz com que você não visualize as oportunidades que estão sendo escondidas. E aí você se dana por causa de medo. E o medo ele não está te protegendo, ele está te impedindo que você progrida. É isso que você tem que entender. A neurociência fala que o medo crônico mantém o cérebro no estado de ameaça constante. Ele fica achando que tudo é perigoso e não é essa a realidade. Então, você precisa entender que os resultados que você nunca teve, ele está intimamente ligado com as pequenas decisões que você toma na vida de uma forma contínua e com uma paz que transcende o entendimento. Então o que você precisa entender? A maturidade não é a ausência do medo, é eu governar e eu agir apesar do medo. Eu também tenho medo de uma pancada de coisa. Eu tenho medo do que você acha que vai falar sobre, mas eu gerencio, eu pratico as minhas leis, eu pratico tudo isso e eu consigo ir gerenciando cada vez mais esses medos. E assim, quando eu gerencio melhor os medos, por exemplo, você tem um medo da morte, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de ficar sozinho. Tem vários medos que te prendem. E você, quanto mais você vencer os medos, você naturalmente também vai vencer o desapego. Porque você sabe que a minha esposa não é minha esposa. O meu filho não é o meu filho. É um presente que Deus me deu para eu poder aprender a amar assim como Ele amou a gente. Porque o amor de pai para filho é incondicional. Mas eu sou filho também. Amo meu pai. Amo minha mãe, mas não é o mesmo amor que eu tenho pelos meus 3 filhos. E é isso que a gente precisa aprender, porque o filho não é meu. E se o ciclo de vida que já aconteceu com vários de vocês interromper a vida de uma pessoa como um filho, é muito mais traumático e doloroso do que um filho perder um pai ou uma mãe.
E isso tudo você tem que entender. Quando a gente usa o termo perder, será que eu perdi? Se você realmente crê em algo maior, você crê nas orientações que as igrejas dão, que existe uma vida eterna, que existe uma energia que consegue progredir e avançar durante mesmo a inexistência do ser humano, você entende que você não perdeu. Você só teve a perda do contato físico. Dá saudade? Lógico que dá. Eu tive a perda da minha mãe agora, há 7 anos atrás, e eu hoje, por acaso, sonhei com ela, né? E aí é uma coisa gostosa, mas eu sei que ela tá num fluxo, eu tô no outro, a gente tá numa frequência, ela tá na outra, e eu fico livre para deixar ela seguir o fluxo dela e eu viver o meu. Quanto mais ausência de medo, mais desapego você consegue ter. Isso não é meu, isso não é meu, nada é meu. Isso daqui é um símbolo que não é de domínio, de que eu sou dono da pessoa que usa a outra aliança. É um nome que chama aliança. Esse dedo, ele é o único que tem uma artéria, uma veia que liga no coração. Então eu uso porque eu quero simbolizar uma união, não um pertencimento. Não sou dono. Inclusive quem ama de verdade, quer o bem da outra pessoa. E se a outra pessoa quiser ir embora com a outra pessoa, que ela seja feliz. Ausência de medo e desapego. E aí, quando você começa a trabalhar isso, você vai ver que o teu ego, a tua vaidade vai sendo cada vez melhor gerenciado, porque você sabe que nada é teu. O emprego que você está não te define. Você não é o teu cargo. Você é o teu CPF. E mesmo assim é um número, uma identidade, porque você, na verdade, é Deus. Na menor versão dele. Manifestando através de você infinitas possibilidades. Isso é uma delícia. E você entende que você não é o pai, você não é a mãe, você não é filho, você não é prefeito, você não é governador, você não é CEO, você não é peão. Você está nessa situação. E quem solta disso, cara, abre espaço para coisa muito maior. Isso que é gostoso. E aí a gente vai para o terceiro pilar. Então, hoje a gente está falando de medo, de apego, e agora da culpa. A culpa é um peso que você precisa se libertar. E a gente foi muito programado para se apegar na culpa. Inclusive, com todo perdão, vocês sabem que eu sou um grande carismático. Eu gosto muito da imagem de Jesus Cristo. Para mim, de todos os homens que pisou na terra, é a maior mente. Respeito diversas outras mentes, pode ter certeza. Aprendo com cada uma delas. Mas Cristo é um grande mestre. E fizeram uma narrativa de algo lindo que ele fez por nós, uma narrativa que te coloca um peso nas tuas costas. Eu respeito a tua opinião, sinta se faz sentido para você. Mas há mais de 2000 anos é dito que ele morreu na cruz por causa dos seus pecados. Jogou uma culpa nas tuas costas, sendo que eu nem sei se eu estava vivo lá, se eu estou vivo aqui, como é que eu tenho uma culpa? Sendo que o cara mais lindo da terra, ele não veio criar nenhuma dependência, ele veio trazer libertação. Então o que ele fez em vida, ele já deixou muitas dicas, que ele fala o que ele fez, no vós poderão fazer coisas ainda maiores, a casa do meu pai tem várias moradas. Quando você começa a entender os códigos que Jesus Cristo fez, não vai ser a crucificação dele que vai ser um peso para você. É um símbolo, é um marco, para mostrar que o mundo é mau. Como assim o mundo é mau, Gustavo? Óbvio, o cara mais lindo da Terra foi pregado na cruz por causa de desavença política, por causa de ego religioso. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho dessas coisas, tira o peso das suas costas. Você não é culpado da morte de Jesus Cristo. Tem outros responsáveis por trás dessa história. Mas faça dessa história algo genial e grandioso para você se libertar, assim como Cristo libertou da sua própria morte e ressuscitou. Assim como Cristo também trouxe uma nova simbologia para o período do Natal, que é nascer novamente. Então presta atenção nesses medos que te prendem, nos apegos que te aprisiona e na culpa que te estaciona. Então calma, respira e começa a perceber que esse trio invisível que rouba a tua paz, por isso que a gente tem que ser a paz no caos. O caos está garantido. Mas como você vai lidar com isso é o que faz a diferença. Isso é libertador. Você vai ver que nada, desconforto sempre vai haver, por causa de situações que você estava numa zona de conforto e vai fazer com que você saia dela. Mas a forma como você vai lidar
vai ser muito mais rápido recuperar uma situação que aconteceu no teu emprego, ou você foi demitido, ou alguém morreu, ou alguma coisa aconteceu, você vai sim ter a dor daquele momento. Não engane-se, viva aquela dor. Mas o sofrimento que você carrega como se fosse aquelas amarras, aquela bola de metal que a gente vai arrastando no pé pela vida inteira, isso nunca mais. Porque esse trio invisível que te rouba a paz, o medo ele fica só antecipando o sofrimento. Parece que é proteção, mas é uma limitação. Então, se você tem medo de fazer várias coisas, você perde a oportunidade de ter resultados que você nunca teve. O apego ele impede o movimento. Então, quando você é muito apegado ao teu emprego, de repente tem várias outras oportunidades e você está deixando de vê-las porque você tem medo. Ai, vou perder o fundo de garantia, 13º, férias. Ai, não sei o que. Opa! Perceba o que esse apegozinho está te fazendo. E exercite, como eu já disse na leitura deste capítulo, exercite o desapego. Pega uma coisa que você gosta muito e desapega. Ainda para alguém que precisa. Começa a trabalhar esse exercício do desapego, porque nada é nosso, nem esse corpinho é nosso. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas, e aí quando esse ser espiritual habita nesse corpo, que não é nosso, você acha que é teu? Não é. Você está usando para viver as experiências sensoriais que esse planeta Terra pode nos oferecer. Então, quando você começa a desapegar disso, aí que as coisas ficam muito mais fáceis, porque eu entro na frequência da abundância. Aí quanto mais eu desapego, quanto mais eu solto, mais as coisas que eu queria vinham, e eu acho que eu já nem quero mais. E aí você vai vivendo um fluxo divino. E consequentemente você se liberta das culpas, porque você se liberta dessa sensação de não merecimento. Ai, porque eu fiz isso lá no passado, por isso que eu tô tomando na cabeça hoje. Para! Isso te prende, isso te fala assim, não, eu tô pagando pelos meus pecados. Tá, tudo bem, mas se você não se perdoar, você não pode ignorar as coisas que aconteceram no teu passado. Você precisa aprender com elas e nunca mais repetir. Porque se você fez uma vez, ok, não teve referência. Fez duas, atenção. Fez três, é padrão. Então aí você tem que parar de ser pilantra, mau caráter ou ingênuo o suficiente para achar que você não vai fazer mais. Então é mentira. Aí vai acontecer coisas que vai ter uma consequência que pode doer ou não em você ou nas pessoas que você ama, e aí você vai aprender de alguma maneira a mudar isso. Então atenção. E aqui quando você começa a entender isso, eu vou te chamar para fazer uma prática consciência que eu não disse no livro, uma prática de consciência que chama liberação tripla. Como que é isso? A primeira coisa, você vai pegar o teu papel e a caneta. Por que sempre eu falo para você pegar um papel e caneta? Porque é a forma de sair do invisível, do mental e vir para o material. Então eu pego neuroassociação muscular. Então quando eu tiro daqui, materializo aqui, eu já estou tirando, trazendo para um plano real que eu posso interferir. Ele não fica só no plano mental. Então escreve o que você mais tem medo hoje. Tem medo de ficar pobre, medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de ficar feio, medo de ficar gordo, medo de ficar... Sei lá, o que você quiser. E aí, ao você escrever o que você teme, você vai perceber também o que você está apegado. E você pode escrever ainda também sobre as suas culpas. Porque eu traí a minha esposa lá no passado. Porque eu roubei. Porque eu adulterei. Eu matei. Cara, não importa, é passado. Coloca aqui. Tudo isso, o medo, o apego, a culpa, dentro do mesmo pacote. Coloca no papel, tá? Eu vou falar para você o seguinte. Isso que você fizer, daí você pergunta. Você escreveu isso e você escreve assim. Isso ainda me protege ou me pesa? Faz esse exercício. Faz você esse exercício. Tá? Porque o que acontece? Se você falar que nunca vai se perdoar, realmente isso nunca vai te tirar do lugar que você se colocou. Perdoar é como se libertasse um prisioneiro e soubesse que esse prisioneiro era você. Naquele sentimento do passado que faz com que você sinta hoje a mesma coisa. E aquela pessoa do passado e a pessoa que está aqui hoje não são mais as mesmas pessoas. Então você presta atenção que tudo pode mudar e tudo pode se transformar. E para de ser vítima. Você tem
um ar que você respira, você tem um corpo para usar, você tem então ação para fazer. Você fazendo a ação correta, você vai ver que tudo muda na tua vida. Tá? Mas assuma o teu papel e a tua responsabilidade. Não terceiriza para ninguém. Ai, porque ninguém me ajuda. Ai, porque eu não tenho ninguém, eu não tenho marido, eu não tenho gente que me faça. Você tem você. Você e Deus é muito maior do que a maioria. Tá? Então, atenção nisso. E aí, depois que você escreveu seus medos, seus apegos, sua culpa e perguntou, isso ainda me protege ou está me pesando? Sinta, traga para a consciência e finalize dizendo o seguinte, eu escolho ser mais leve. Declara isso para você. Faça isso por 7 dias consecutivos, você vai ver depois como vai ficar os seus resultados. E para a gente fechar essa aula de hoje, que é um mantra que eu preciso que você entenda, se libertando do medo, do apego e da culpa, você vai acessar um novo nível. Você vai parar de ter problemas com o teu chefe, você vai parar de ter problemas com a tua esposa, com a sociedade, com teus vizinhos, porque você vai ser o responsável da tua vida e você vai fazer com que essa vida seja digna de ser vivida. Então o medo, atenção, o medo ele te prende no futuro. O apego te prende no passado. A culpa, o apego te prende no presente e a culpa te prende no passado. Então presta atenção. Medo, futuro, apego, presente e culpa, passado. Você não está vivendo a tua melhor versão no momento que tem que ter, que é o único momento é agora. E a paz nasce quando a gente vive no agora. Eu tenho a noção que eu estou aqui agora e agora nada me falta. E aí quando você solta dessas 3 coisas, você vai ver a tua vida prosperar de uma forma imensa. Para de jogar a responsabilidade nos outros. Para de jogar a responsabilidade em qualquer situação. Você tem recursos para mudar o teu próprio cenário. Coloque isso em prática e veja os resultados. Desejo a você um dia, um mês, um ano mais do que abençoado e que você seja o responsável pelo teu sucesso. E que você nunca mais terceirize a responsabilidade das situações que estão desafiando ou das suas bênçãos para qualquer outra pessoa. Assuma teu protagonismo, assuma o teu papel, se liberte dos seus medos, das suas culpas e dos seus apegos e você vai ver o seu resultado mudar. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Mas é fácil quando você tem constância. Volta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Cada vez que você cair e levantar, você volta mais forte. E é assim que a gente aprendeu a andar sem questionar quando a gente era criança. Sem medo de ser feliz. Vai lá, levanta e anda e seja feliz porque você nasceu para ser feliz. A gente se vê nas próximas vezes. Fica com Deus. Fui!